Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, um vídeo opinativo. Quero comentar o que eu penso a respeito das Olimpíadas, tá? Que esse ano estão acontecendo em Tóquio. Era para ter acontecido ano passado, mas devido à pandemia foi adiada esse ano, ainda com restrições, sem público. Pouca gente, além dos atletas e técnicos, todo mundo com protocolos sanitários. E eu vim aqui dar meus pitacos, sobre isso. Bom, a Olimpíada é um conjunto, de modalidades esportivas que surgiu na Grécia Antiga e depois ressurgiu na Era Moderna, sendo a primeira em 1896. Aí voltou para a Grécia, primeira sede, em Atenas. E antes de tudo, antes de continuar, só peço desculpas que talvez esteja um barulho aqui do lado. Acho que está tendo uma confraternização aqui do lado. E peço desculpas caso tenha algum ruído que atrapalhe aqui, tudo bem? Mas voltando. Então, em 1896 foi a primeira Olimpíada. Foi uma Olimpíada que a Grécia estava com muitas expectativas. Eu li acho que foi numa revista que eu li isso, que eles estavam com altas expectativas de medalha. E a cada dia de jogo, os gregos não estavam ganhando nada. Até que surgiu a última esperança, que é a prova mais glamurosa da Olimpíada, que é a maratona, que acontece sempre no último dia, no mesmo dia da festa de encerramento. E conseguiram, um grego ganhou a maratona, aí foi, a Grécia veio abaixo, E daí passaram-se, o tempo tiveram outras, sempre de 4 em 4 anos, Só foram interrompidas por causas de guerra. E nesse caso aqui, da pandemia, foi a primeira Olimpíada que foi interrompida, que não teve em tempos de paz. Mas vamos ver o que eu acho sobre isso, A Olimpíada é um evento que muitas cidades se candidatam a cada edição. E daí uma é escolhida, e daí sempre mais daí a próxima já se sabe qual é a sede. E na verdade eles são bem adiantados enquanto a isso, A próxima vai ser em Paris, depois vai ter uma em Los Angeles e a outra vai ser em Brisbane, na Austrália. Então ele já está todo o calendário definido já. O Brasil tentou sediar algumas vezes, Lembro que foi no começo do ano 2000, não conseguiu, depois outra também não. E daí foi tentar mais uma vez, daí conseguiu a de 2016. Em 1996 era para a Grécia ser a sede na Atenas. Queria muito que fosse para comemorar 100 anos de Olimpíada moderna, mas foi a Atlanta que foi a escolhida. E depois foi Sydney em 2000, e só voltou para Atenas no ano de 2004, perdão. Então, o que eu posso falar a respeito das Olimpíadas aí? É um evento que, sem dúvida, é muito interessante você assistir pela televisão. Eu acompanho algumas vezes. A primeira Olimpíada que eu acompanhei assim com interesse foi na de 92, em Barcelona. Tinha lá o time de basquete dos Estados Unidos, o chamado Dream Team, que foi ali composto por Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, muitas estrelas ali, e arrasou, a concorrência. Dizem que esse time dos sonhos foi montado
por causa do Pan-Americano de 87, lá nos Estados Unidos, onde o Brasil conseguiu em casa, a casa deles, vencer os Estados Unidos. Foi uma coisa inacreditável, né? E daí os Estados Unidos não gostou muito disso, né? E daí para a Olimpíada de 92 preparou aí um timaço. Mas o que acontece? A Olimpíada é um evento, né, como eu falei, que ele é muito, assim, atrai muita gente, mas tem que fazer uma estrutura bilionária por detrás desse evento, né? Um evento que, se você tem que construir uma vila olímpica para os atletas ficarem, construir os locais onde serão as provas, que também não é nada barato, construir uma infraestrutura também de transporte, né, para levar, né, turistas e atletas também a outros lugares assim. Mexe com tudo, né? Aeroportos, no caso, já que a Olimpíada é uma cidade só, daí é um aeroporto, né, da cidade, né? Então, uma estrutura bilionária, e muitas vezes acaba dando prejuízo, na maioria das vezes, eu digo, né? A primeira Olimpíada a dar um grande prejuízo foi Montreal, no Canadá, em 1976. Essa Olimpíada até os canadenses não gostam de lembrar. O Canadá está com uma estigma de ser o único país, até hoje, anfitrião de Olimpíada, que não ganhou uma medalha de ouro, em 76. Não ganhou e teve um prejuízo gigante. Para se ter uma ideia, o Canadá só em 2006 terminou de pagar a Olimpíada, para vocês terem uma ideia. E teve outro, Moscou em seguida também teve muito prejuízo, até que uma pressão ali dos americanos, do contribuinte e de políticos também, viram o desastre de Moscou e de Montreal. Eles decidiram, não vamos ter até um centavo de dinheiro público, tudo vai ser feito pela iniciativa privada, não vai ter Vila Olímpica, os atletas vão ficar em escolas, em universidades, aproveitar, né, o período ali de férias escolares, vão fazer isso. Tudo foi feito pela iniciativa privada, aproveitaram coisas que já tinham, e foi uma Olimpíada que deu lucro, em vez de prejuízo. Mas foi a primeira também. Depois teve Seul, que eu não tenho os dados aqui como ficou lá. Depois Barcelona, que teve prejuízo, demorou muito tempo para se revitalizar. E foram tendo, né, ao longo aí. Atenas teve, vi fotos assim de várias estruturas abandonadas. Em Pequim, em 2008, e o Rio de Janeiro não foi diferente. Antes teve Londres também, que eu não tenho aqui também, mas com certeza também teve. E é isso. E o Rio de Janeiro, né, teve aí um exemplo que foi uma coisa assim superfaturada, como sempre, né? E não trouxe assim muitos legados para a cidade, né? Tudo depois foi destruído, né? As estruturas aí de arenas, de parque aquático, tudo abandonado. A Vila Olímpica, geralmente depois que acaba a Olimpíada, a Vila Olímpica fica ali para ser vendida, né? Os apartamentos para pessoas morarem depois, mas pouquíssimos, né, apartamentos foram ocupados depois do fechamento. Pouca gente ali morando, muito caro, em um lugar ali um pouco remoto também. Então aquele conjunto habitacional que se formou ali está praticamente fantasma. Eu vi um vídeo esses dias de um morador do Rio falando sobre o caso lá, né? Um dos poucos, né, legados positivos foi o metrô, que liga a Barra da Tijuca ao centro. Porque o Rio de Janeiro tem um problema ali
Ali no meio da cidade tem uma montanha ali no meio. E precisa ali de várias vias, né, para unir, por exemplo, a Barra da Tijuca ao centro. O metrô foi uma das soluções, né? Embora tenha sido só isso, basicamente, né? Não houve uma continuidade, tanto que a máquina que faz o buraco, né, pro metrô, que chama de tatuzão, tá lá parada e só dando prejuízo. Uma máquina caríssima, que vale mais que o PIB de muitos países por aí, e tá lá parada dando prejuízo. Agora eles vão ter que aterrar de novo o buraco que estava aberto, porque está comprometendo várias estruturas. Então, e é o dinheiro que a gente sabe que a gente paga no final, né? Que isso aí é sempre uma parte desviada. E a Olimpíada não é mais que isso. Muitas vezes eu penso que o pessoal quer fazer a Olimpíada no seu país para sempre sobrar uma porcentagem para alguém. Creio que no Japão, eu vou colocar o benefício da dúvida aqui, não, né? Porque é um país honesto, né? É um país que todas as infraestruturas para os jogos já estavam prontas bem antes de 2020. O japonês, ele tem uma filosofia assim de honestidade e agilidade em coisas, né? Mas agora a minha opinião sobre tudo isso, né? Eu não vejo assim eu sou contra, não vejo com bons olhos deixar assim, fazer uma Olimpíada a cada 4 anos em cidades. Como a Olimpíada nasceu, né, na Grécia, eu penso que seria mais interessante ela ser todo ano lá mesmo, né? Que aí ficaria mais econômico, né? Você só de 4 em 4 anos vai. Todo ano, claro, né, você faz uma manutenção e já está tudo pronto para receber ali os jogos novamente, né? Ao invés de fazer sempre em outros países para tudo ficar depois quebrado, abandonado. Isso aí tem países desenvolvidos, acontece, né? E é isso. O que eu vejo também? Eu penso sobre isso, né? Acho que as Olimpíadas têm que ser feitas sempre lá. E Vila Olímpica também, já que vai ser todo ano lá, não precisa fazer uma Vila Olímpica a cada 4 anos. Coloca os atletas, que nem foi o exemplo de Los Angeles. Coloca todos eles em escolas, universidades, na época das férias dos estudantes. Pronto, daí está resolvido o problema. Muito mais barato, mas impossível, isso nunca vai acontecer. A gente sabe, né? Sempre o COI, né, quer a Olimpíada pelo mundo inteiro, né? E sabe-se lá também quais os interesses, né, desses dirigentes aí, né? Que no Brasil nós vimos que isso aí, né, teve vários problemas aí, né? Teve aqui o Carlos Arthur Nussmann, que era presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, se envolveu em falcatruas, chegou a ser preso. Agora está solto, mas, bom, saiu do COB, né? Porque ele era como um imperador ali dentro, né? Não saía de jeito nenhum. Só saiu por causa desse escândalo aí agora, né? Também, com certeza, políticos aqui devem levar o deles também. Então isso é uma coisa rentável para muita gente. Por isso que também muita gente aí se aproveita aí e quer a Olimpíada no seu país, em todo lugar, né? Isso e Copa do Mundo, né? Eu falar um pouco da Copa do Mundo, que também aqui no Brasil, como teve em 2014 também, teve muito prejuízo, muitos estádios construindo em estados que não têm tradição. Estão aí abandonados, não só o Brasil, a África do Sul também está com esse problema. E eu penso que, a Copa poderia ter em vários países, não tem problema. Se falasse assim, deveria ter só na Inglaterra, porque se eu seguir a lógica das Olimpíadas, né? Que na Inglaterra que surgiu no futebol moderno. Mas eu acho que a Copa poderia ter em outros países, sim. Acho
Acho que países de preferência que têm tradição em futebol, que tem já vários estádios, e aproveita aquele estádio lá. A Alemanha, por exemplo, em 2006, aproveitou vários estádios aí. Não foi assim algo assim que teve prejuízo para ela. Agora você vê em países que não tem muita assim, ou o Brasil tem tradição. Poderíamos fazer isso em vários estados que tem mais tradição de futebol, que depois ficariam, né, um legado, como no caso em São Paulo, realmente que teve, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Agora fizeram estádio lá em Natal, no Amazonas, Brasília, lugares que não tem tradição de futebol. E isso daí a gente vê o legado que ficou. Por falar nessa questão de legado, é mais fácil você fazer tipo linhas de metrô do que fazer todas as obras de Olimpíada, ser bem mais barato. O pessoal fala assim, vai ficar um legado. Fica pouquíssima coisa, não fica nada. Mais fácil construir um legado do que ter uma Copa, uma Olimpíada, né? Então penso assim, o Brasil já teve uma gente com cabeça, né? Eu lembro que em 86 teve um terremoto na Colômbia, e era para ser a Copa lá. E daí foi oferecido, a FIFA ofereceu para o Brasil. O governo militar ainda não estava no poder, falou não, né? Que o país não tem condição de sediar uma Copa naquela época lá, pelos problemas econômicos que o país sempre teve, né? E daí foi oferecido então para o México, que aceitou. Então, pelo menos a gente teve alguma decência no passado, né? A gente teve uma indecência, né, de aceitar esses dois eventos, né? Que ficaram aí, os legados que ficaram foram elefantes brancos aí, certo? Mas é isso, eu não sou contra ter Olimpíada, não, acho que é um evento bem interessante, bem legal. Eu acompanho alguns, não sou um assíduo acompanhador, mas de vez em quando eu vejo algumas coisas, eu gosto, deveria ter, mas eu penso assim, deveria ser sempre na Grécia, tá? Isso aí é só uma utopia, né? Mas é isso então, comentem aí o que vocês acham, curtam, compartilhem, e essa é a minha opinião de hoje. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus.